capítulo de número 11, versículo 21. É onde nós vamos meditar nesta manhã. Quem tiver sem Bíblia já tem aqui, ó. Olha como que ficou fácil. Vai ser só um versículo que diz assim, olha, Hebreus 11, 21. Pela fé, qual é o nome que aparece na sua Bíblia? Pela fé? Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Vamos falar de Jacó hoje. Vamos fechar os olhos, curva a sua cabeça agora. Senhor, fala conosco nesta manhã de forma clara, direta, Senhor, objetiva. Traga a interpretação perfeita desta palavra, Senhor. Nos dê entendimento desta palavra, porque nós precisamos ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte, glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis e também heroínas, heróis da fé, e também de mulheres que foram colocadas nesta galeria de pessoas que viveram coisas impressionantes na presença do Senhor. Eu já estou ministrando faz aí já mais de, acho que quase 2 meses. Vamos ver se eu consigo lembrar os nomes. Falei de Abel, Enoque e Noé. Falei desses 3 primeiros. Depois, uma quarta semana, eu falei sobre Abraão. Depois de ministrar de Abraão, falei sobre Sara, semana retrasada. E semana passada falei de Isaac. E hoje nós vamos falar de Jacó. Esses 3 nomes são muito conhecidos: Abraão, Isaac e Jacó. Quais são os nomes? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve um nome trocado. De Jacó, qual foi o nome que ele recebeu? Israel, príncipe de Deus. E esses 3 personagens, semana passada, quando eu fui pregar sobre Isaac, eu falei que falar de Abraão é fácil, porque a história de Abraão ela é uma história extensa, ela é rica em detalhes, em situações onde ele foi testado, onde ele foi provado, onde ele foi honrado por Deus. Isaac é uma história bem mais compacta, bem mais curta, mas também importante. Semana passada eu falei de Isaac e eu disse que Isaac ele é praticamente uma ponte que faz a conexão de 2 histórias, de 2 personagens maiores no sentido de histórias, que é a conexão de Abraão com Jacó. O do meio é o Isaac. E falar de Jacó, queridos, é algo maravilhoso. Falar de Jacó, vasculhar as histórias de Jacó, é algo que eu acho tremendo. Eu, quando meditava para preparar essa palavra de hoje, estava exatamente pensando, é tanta coisa, são tantas histórias, são tantos capítulos da Bíblia, de Gênesis ali, que nós encontramos relatos de Jacó. O que eu vou falar? Porque eu tenho somente 30 minutos para pregar para vocês. E o que eu prego em 30 minutos? Para mostrar para a igreja, para ensinar a igreja o porquê que Jacó foi classificado como herói da fé. Tanta coisa que nós podemos destacar, e por onde começar? E é importante falar que para se começar a falar de Jacó, semana passada quando eu pregava sobre Isaac, eu dizia que Isaac, ele era um milagre de Deus. Isaac era um milagre de Deus. Por que ele é um milagre de Deus? Porque Abraão, quando teve Isaac, já era um senhor de quase 100 anos. E a sua esposa Sara também, 90 anos, estéril. Então Jacó era um milagre, ou melhor, Isaac era um milagre. E percebe que a cena ela se repete. Sara era estéril,
Deus fez um milagre, ela teve Isaac. Isaac se casa com uma mulher que era linda. Quem sabe o nome da esposa de Isaac? Ninguém sabe? Rebeca, ufa! Que é livro. Como chama a esposa de Isaac? Rebeca. E Rebeca era linda. Rebeca era uma mulher linda. Só que Rebeca, a mesma situação que Sara teve, Rebeca também teve. A Bíblia diz que Rebeca era estéril, não podia gerar filhos, até que Deus abre a madre de Rebeca. Deus abençoa o ventre de Rebeca. Fala para o seu irmão do lado: Deus está abençoando a tua vida nessa manhã. Fala assim: onde existir esterilidade na tua vida, diga assim: haverá a bênção de Deus, em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Amém? Pode dar uma glória a Deus? Aí Sara engravida de Isaac. Isaac casa com Rebeca, e Rebeca também foi abençoada por Deus, só que com a bênção dobrada. Ela teve gêmeos, e foi bênção, porque gêmeos, 2 filhos, né? Alguém aqui tem filho gêmeo aqui? Ah, o Du tem. Alguém aqui tem irmãos gêmeos aqui? Tem alguém aqui? Quem? Ah, a irmã tem. Então gêmeos é bênção, bênção dobrada, né? O custo. Ah, os irmãos do David também são gêmeos, é verdade, eu conheci. O David tem irmãos gêmeos, né? E teve um deles, o Denilson, que nós viajamos, né? Nós viajamos para Foz do Iguaçu. Fomos para Foz, depois na Argentina, Paraguai, uma viagem bem legal. E eu não conhecia ele, né? E pegamos amizade, conversando. Ele também é bom de papo, né, David? Então a gente foi daqui até lá, irmãos, louvando a Deus no carro, em espírito de oração, né? E pegamos uma amizade legal. E eu lembro que teve uma outra ocasião, depois que nós voltamos, que eu encontrei o irmão dele, os gêmeos, né? Como que chama o outro? Denison. Como? Denison e Denilson. Denison, é uma dupla, né? Denison e Denilson. E quando eu encontrei o outro, eu achei que era o Denilson, porque eles são muito parecidos. E aí, beleza? Todo felizão ali. E aí, eu me liguei, não é ele não. Ele é mais sério, não é? É mais sério, o outro é gente boa. Eu falei: não que o outro não seja também, né? Os dois são legais. É que eu não conheço o outro, nem ele me conhece. Mas são parecidos demais, irmão. Bem parecidos. Porque tem gêmeos que são bem parecidos. Os seus são parecidos, doutor? É um casal. Ah, um casal, né? A gente tem outros casos aqui na igreja, mas tem uns que são bem parecidos, né? Irmã Iraci é bem parecida, irmã Iraci? É bem parecida? É. Ah, falou que não. Eu não quero arrumar confusão na família aqui, não. Agora uma cortou o cabelo, igual a outra. Pronto. Ah, me fortaleceu. Ah, entendi. Aí a outra cortou o cabelo, tá igualzinho. É. Convivência, acho que não é. Não, tá. A irmã Sus quer arrumar contente. No caso de Esaú e Jacó, porque eles tiveram, Rebeca teve gêmeos, Esaú e Jacó, eles não eram parecidos. Na verdade, eles eram bem diferentes. Diz a Bíblia que Esaú, que nasceu primeiro, que apesar de serem gêmeos, não nasce primeiro, claro. Ele nasceu primeiro. E ele tinha o seu corpo com bastante pelos. Uma criança que já nasceu cheia de pelos. Diferente de Jacó. E quando nasce o primeiro, apesar de ser gêmeos, ele tem a bênção da primogenitura sobre a vida dele. Então nasce, depois de alguns instantes, nasceu o outro, Jacó. Só que diz a Bíblia que quando eles foram tirar Esaú do ventre de Rebeca, diz a Bíblia que Jacó estava agarrando o calcanhar do seu irmão, o calcanhar de Esaú. A impressão que deu
é que ele queria nascer primeiro, então ele estava puxando o irmão. E é interessante que o nome que ele recebe, Jacó, o nome Jacó, ele vem da mesma raiz, isso no hebraico, da palavra enganar. E a palavra enganar no hebraico, ela é parecida com a palavra calcanhar. Então calcanhar e enganar no hebraico são palavras parecidas. Só que quando Jacó ele cresce, parece que aquela palavra enganar foi algo que ficou marcado nele. Quem entendeu, diga amém. Então parece que ele carregava na vida dele um peso. Parece que ele carregava esse peso dessa palavra enganar na vida dele. E ele incorpora isso. Porque das características que nós encontramos de Jacó, antes dele ter um encontro com Deus, era que ele enganava. Quem está entendendo, diga amém. Ele era enganador. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que Jacó engana o seu irmão Esaú. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber que Jacó, ele engana o seu pai, Isaac. O pai, quando foi abençoar os seus filhos, próximo da sua morte, diz a Bíblia que Jacó se fez passar por Esaú, porque diz a Bíblia que Isaac já não estava enxergando perfeitamente. Então ele foi lá e se fez passar por Esaú, para que o pai Isaac abençoasse ele, como se estivesse abençoando Esaú. Na casa de Isaac e Rebeca, o Esaú ficava mais perto do pai. O Esaú vivia mais com o pai, para cima e para baixo. Já o Jacó, ele ficava mais perto da mãe. Interessante isso, né? Não é que existia preferência, é que um tinha mais proximidade da mãe e outro do pai. E quando o pai foi para falecer, e ele chama, diz a Bíblia, o seu filho para abençoar, a Bíblia vai falar que Jacó enganou. E quando ele engana, a bênção que estava destinada ao seu irmão veio sobre ele, mas com forma de engano. Quem está entendendo, diga amém. E todo engano, e toda mentira, e toda farsa não dura muito tempo. Uma hora as coisas vêm à tona, uma hora a verdade aparece. É muito tranquilo quando você tem relacionamento com Deus, ou quando você sofre injustiça, é muito tranquilo você acreditar que a qualquer momento Deus vai honrar a tua vida. Deus vai trazer à tona a verdade. Quem está entendendo, diga amém. E no caso de Jacó não era à tona a verdade, mas era mentira que ele tinha enganado o seu pai. Então, queridos, a primeira situação que nós encontramos de Jacó é ele agarrando o calcanhar do irmão, depois ele enganando o seu pai, depois ele tomando, praticamente trocando com o seu irmão a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Já ouviu falar dessa passagem? Diz a Bíblia que Esaú chega da rua, chega da caça com fome, e ele estava vendo ali o seu irmão preparando um prato com lentilhas, e ele fala, me dá um pouco dessa lentilha, e Jacó, muito esperto, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu te dou o prato, mas só se você trocar a bênção da primogenitura, você nasceu primeiro que eu, trocar a bênção da primogenitura por esse prato de lentilhas. Por isso que existe essa expressão, né? Não trocar a bênção por um prato de lentilhas. No caso de Esaú, ele trocou, queridos, a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Fala para o seu irmão do lado, não troque a bênção de Deus por nenhum prato de lentilhas. Jacó engana, se faz passar pelo seu irmão, coloca pelos no seu corpo para que quando Isaac tocasse nele, achasse que era o irmão Esaú. E ele abençoa a vida de Jacó. E quando Esaú chega para receber a bênção, Jacó já tinha abençoado, ou melhor, Isaac já tinha abençoado Jacó. E Esaú falou, pai, mas peraí, só abençoou a pessoa errada.
Ao invés de o Senhor me abençoar, o Senhor abençoou o meu irmão, ele mentiu. Não tem bênção para mim, não sobrou nada para mim. E Isaac falou, mas eu já abençoei. E se eu já abençoei, a bênção não vai voltar para trás. Irmãos, aquilo não foi bom para ninguém. Já percebeu que tem coisas que a gente faz, atitudes que nós tomamos, que todo mundo é prejudicado por nossa causa? Ok, entendeu? Diga amém. Aquela casa desestruturou por causa disso. Ninguém mais teve paz por causa disso. Por um ato que talvez Jacó quis ser mais esperto. Resumindo a história, Isaac morre, e quando Isaac morre, Esaú falou, eu vou matar o meu irmão. Olha que inferno essa casa começou a viver, por uma atitude fora da direção de Deus. Eu vou matar o meu irmão agora. E aquela casa foi destruída, porque o Isaac morre, Esaú queria matar o irmão, e esse irmão, o Jacó, começou a fugir. Então, o segundo momento da história de Jacó, se o primeiro momento é ele em casa enganando, trapaceando, o segundo momento da história dele, eu já estou em Gênesis 28 agora, o segundo momento é a sua mãe chegando para ele e falando assim, filho, melhor você ir embora de casa, é melhor você pegar a tua roupa e fugir, porque o seu irmão vai matar você. E a mãe conhece o filho que tem. Quem concorda, diga amém. A mãe e o pai conhecem o filho que tem. E a própria mãe falou, filho, vai embora, foge, porque o seu irmão quer matar você. Vai fugir para onde, mãe? Para onde que eu vou? Você foge lá para a terra dos nossos parentes. Era um lugar chamado Harã. Você foge para Harã e lá você se vira, porque aqui você não vai poder ficar. Jacó achou que estava sendo abençoado. Só que Jacó estava fora da direção, atropelando as coisas. E quando ele foge, diz a Bíblia, foi um momento quando Jacó começou a entender que Deus tinha um propósito na vida dele. Diga para o seu irmão do lado, Deus tem um propósito na tua vida. E fala assim, Deus vai te conduzir para o propósito dele. Queridos, porque Deus ele tem um propósito na nossa vida. Deus não tem um plano, Deus tem um propósito. O plano eu posso destruir, propósito não. O plano eu posso sair da direção, eu posso sair da direção de Deus, só que eu não vou frustrar o plano de Deus, o projeto de Deus. Porque se eu saio da direção de Deus, sabe o que Deus faz? Ele reformula o caminho, Ele reestrutura a rota.